Opa, meus pretos! Ontem eu postei um vídeo sobre a minha opinião do caso Haluka. E como o meu canal é extremamente pequeno e a gente ainda tá em janeiro, que é o pior mês do YouTube, eu decidi fazer mais um vídeo desse caso, só que falando sobre todas as pessoas envolvidas, pra ver se o meu canal não morre na praia. E essa aqui vai ser a nossa tier list definitiva de todos os membros do caso Haluka. Essa bitch é muito maluco, essa bitch parece ralo. Essa bitch fazendo lavas na mesa do jovem de. Só pra iniciar, eu quero dizer que eu separei tudo em tópicos, começando pelos ranks, em que eles estão separados pelo nível do que as pessoas fizeram. Sendo o nível mais baixo, o que eu considero que são vítimas desse caso aí. O nível um pouco mais acima desses, o errou foi mulher, que é a galera que fez um vacilo aqui ou ali, mas não fez uma coisa que seja extremamente problemática. Um pouco mais acima tá o nível intancável, que é aquela galera que fez coisas absurdas. E no nível máximo estão os criminosos, que eu não preciso nem dizer, né? E as pessoas também estão separadas em categorias, começando pelo Jean e os apoiadores dele, que são o próprio Jean, o Stott, o Putones, o Ramsés, a Bianquinha e o Digo. A próxima categoria são aqueles que estavam envolvidos de alguma forma, mas que não estavam de um lado ou do outro, como o Orochinho, o Tio Jin, a Tiecita, a Ju e o Gabs. E pra finalizar, tem aqueles que estavam a favor do Haluka, como a Yasmin Suavemente, a Thaís, o Terry, o Yannis e o próprio Haluka. Com isso tudo explicado, bora começar. O primeiro é meu mano Jean Linguiça, que acabou saindo como o coitadinho dessa treta toda. Mas quem acompanhou sabe que essa história não é bem assim. Esse cara usava das condições de saúde dele pra poder manipular a Thaís, além de ficar perseguindo ela e assediando ela, até que ele conseguisse finalmente ficar com ela. Além de que ele tentou fazer o mesmo com o Haluka, mas acabou sendo disposto. Além de que ele é um cara extremamente descontrolado, e vários dos amigos dele já disseram isso em alguns podcasts. E até no primeiro vídeo que ele fez, antes do Digo ter corrigido, ele se demonstra um cara totalmente desestabilizado. Por isso eu não concordo com essa imagem de vítima que foi criada em cima dele. Conviver com o Jean deve ser extremamente difícil, então eu vou botar ele no intancável. O próximo é o Stott. Ele basicamente é um cara horrível. Ele aproveitou que o Jean é um cara extremamente manipulável pra poder tirar vantagem disso e se sobressair nessa treta. Além de que ele falou diversas coisas absurdas lá no Twitter e ficava fazendo chantagenzinha pra colocar as pessoas em xeque. Então eu também vou colocar ele aqui no intancável. A gente tem o Putones, que gosta de apontar o dedo na cara das pessoas e que tava disposto a falar qualquer coisa pra defender o Jean. Mas eu até entendo os motivos dele ter feito isso. E se tu não entende, assiste esse meu primeiro vídeo aqui sobre esse tema, que explica certinho porque que ele fazia esse tipo de coisa. Eu não acho que ele é um cara tão ruim quanto os outros dois. Eu acho que ele realmente só fez algumas besteiras ali pra poder defender um amigo. Então eu vou colocar ele no errou foi moleque. Até porque eu não quero que o meu pior pesadelo volte. O próximo é o desgraçado do Ramsés. Esse cara é extremamente transfóbico, extremamente homofóbico e extremamente preconceituoso com vários grupos de pessoas. Além de que quando ele viu o vídeo lá da Thaís falando que ela foi assediada pelo Jean, ele simulou uma cena de estupro, ironizando a situação. Isso mostra que tipo de pessoa ele é. Então eu não vou colocar ele só no intancável, eu vou colocar ele no criminoso mesmo, até porque ele é uma pessoa horrível. A próxima pessoa é a Bianquinha. Sou mulher conservadora brasileira e estou com Bolsonaro. A Bianquinha fala muita merda. Ela sinceramente parece o crítico de vestido. Ela pegou um vídeo de uma mulher falando que tinha sofrido abuso e começou a chamar a mulher de vagabunda simplesmente. Então não tô nem aí, eu vou colocar ela aqui nesse rank aqui. E finalizando a galera do Jean, a gente tem o Deus Digo. Antes de falar dele, eu vou dar uns 5 segundos aí pra tu rezar uns 3, essa é só minha opinião. No meu primeiro vídeo eu expliquei certinho qual foi a situação do Digo. Ele aproveitou da situação pra poder defender um amigo e atacar uma pessoa que ele já não gostava. Porém, eu não acho que ele é um monstro por ter feito isso. Eu só acho que ele é um cara um pouco ruim porque ele tem um alcance muito grande e ele tem um apoio de quase toda a comunidade de opinião e ele usa disso pra atacar simplesmente pessoas por desavenças pessoais. Então eu vou colocar ele aqui no intancável, porque se ele tiver uma treta com alguém, é lógico que essa pessoa vai acabar tendo a reputação destruída por ele, porque ele não abre mão de fazer isso. E esses são os rankings da galera do GNL. Agora bora pra galera que ficou em cima do muro. Começando esse ranking, a gente tem o Orochinho, o cara que trouxe pra nós o famoso simplesmente o rage mais fora de 2023. Ele amassou o Yannis. Inclusive, quando o Yannis fez o dossiê parte 4, falando que ele tinha se tornado amigo do Orochinho, o Orochinho fez questão de fazer uma live desmentindo isso e falando que o cara é extremamente chato. Eu não acho o Orochinho um cara incrível, um cara muito legal. Ele só mesmo se meteu nessa parada e tentou ironizar. E eu vou colocar ele como vítima, porque ninguém merece ser chamado de amigo do Yannis. O próximo é o Tio Gin. Esse cara aqui aproveitou que tava todo mundo xingando o Haluka pra poder sair pela tangente. Porque ele simplesmente era um cara extremamente possessivo, que ficava pressionando as pessoas com quem ele se envolvia, e extremamente tóxico. Inclusive, eu já tive no servidor do Tio Jin, e a maioria das pessoas que eu conheci por lá diziam que ele era um cara extremamente arrogante. E é por isso que eu vou colocar ele no intancável. Bora pra Tiecita. Essa aqui não fez exatamente nada de errado. Se não me engano, ela só tentou tirar o Haluka do armário e responder a questão de se ele era andrógeno, trans ou não binário. E no fim das contas, o tiro saiu pela culatra, porque ela acabou recebendo vários ataques transfóbicos. Ela basicamente entrou de gaiata no navio e acabou se fudendo de graça. Então eu vou colocar ela como vítima
vítima. Os próximos são a Ju e o Gabi. Sim, por eles serem um casal, eu vou colocar eles juntos. Eles apareceram nessa treta comprando o lado do Haluk, e depois foram traídos por ele e acabaram indo pro outro lado, analisando a história apenas e criticando o Haluk. Eu não vi eles fazer nada de muito absurdo, então eu vou colocar eles aqui mesmo como vítimas. Até porque eles só se meteram nessa parada mesmo, querendo chamar atenção e querendo se promover. E acabaram tomando hate de graça por conta disso. E esse é o rank da galera que tava neutra nessa parada. Agora bora pros que estavam apoiando o Haluk. Parabéns pra você, o jumento é você, o juiz vai bater o martelo em você. A gente vai começar com a Yasmin suavemente, que tava claramente do lado do Haluka, mas finge que não tava. Ela sofre da mesma doença que o Digo. A suavemente é uma pessoa insuportável. Ela não aceita estar errada de jeito nenhum. Ela tem a síndrome de dona da razão. É basicamente o tragicômico de esquerda. Ela não tá nem aí de se aproveitar de coisas extremamente pesadas pra poder usar como argumento, ou de distorcer totalmente a realidade pra parecer que ela tá certa. E sempre que alguém discorda dela, ela acaba tentando vincular essa pessoa a algum tipo de crime. Então não tem nem papo com ela. Ela vai estar no ranking máximo disso aqui. Porém, é insuportável da porra. A próxima é a Thaís, que por mais que o Jean tenha feito aquelas merda toda pra tentar seduzir ela caiu no papo dele e traiu o namorado. Então eu não vou passar pano pra ela não. Porém, o erro dela não foi tão grande quanto o erro desses caras aqui pra ela estar nesse nível aqui. Então eu vou colocar ela aqui no errou foi moleque. Porque trair alguém dentro de um relacionamento não é algo correto. Porém, não chega no nível dessas pessoas que estão aqui em cima. Já o Terry foi literalmente uma vítima. Ele não fez absolutamente nada de errado nessa treta toda. A única coisa que ele fez foi ir defender a Thaís. E por isso ele acabou levando um hate absurdo em cima dele. Provando o quanto que tem gente horrível na comunidade de opinião e no público também que acompanha. Que estão dispostos a jogar hate em qualquer pessoa que não tá do lado que eles estão, mesmo que essa pessoa não tenha feito absolutamente nada. Um dia a história vai te inocentar. E agora bora pros dois piores. Finalmente a gente chegou no caminho sem volta. Tá na hora de analisar o verdadeiro Kira. Yanni Sabonge. Eis que você sequestra o Haluka e faz ele gravar 3 dossiês. O Yanni, ele é um cara estranho, mãe. Simplesmente o Yanni é um cara horrível. Ele tá disposto a fazer qualquer coisa pra provar o ponto dele. Praticamente tudo que ele falou nos dossiês era mentira. E ele foi um dos principais responsáveis por banalizar vários absurdos nessa treta aqui. E como o próprio Yoshino falou, esse cara é intancável. E agora vamos pra ele. O motivo dessa treta ter acontecido. Haluka. O Haluka foi o pau no cu que fez essa treta toda começar. Ele grava conversas privadas e posta isso no canal dele. E isso é literalmente crime na lei brasileira. Além de que ele já fingiu que ia cometer suicídio. Ele mente o tempo todo, sem receio nenhum. Qualquer pessoa que se aproxima dele, ele fala que assediou ele. Ele tinha uma arma com número de série raspado na casa dele, que é literalmente um crime. Ele tem um caso do pai dele, onde ele supostamente... Olha a mensagem! Ele é amigo do King, ele é envolvido com o Shannes e todo tipo de desgraça que tu pensar. A gente tem que lembrar que desses caras aqui todos, o Haluka é o único que fez coisas que literalmente são crimes aqui na lei brasileira. Então ele não podia estar em outro ranking. E essa é a tier list completa dos envolvidos nesse caso. Se tu discorda de alguma das colocações desse ranking, pode montar o teu próprio aí e mandar nos comentários. Mas mantendo o respeito, pelo amor de Deus. O motivo de eu ter feito esse vídeo aqui foi pra demonstrar que não foi só um lado que errou, que tiveram atitudes ruins de todos os lados. E mostrar que a gente não deve defender um lado a todo custo, mesmo que as pessoas estejam fazendo coisas que são assumidamente ruins. E fazer vocês perceberem que às vezes ocorre uma treta aqui no YouTube, ou mesmo até fora da internet, e que a gente geralmente compra um lado. E a gente nem questiona de se o nosso lado tá realmente fazendo a coisa certa. Então eu quero que vocês tirem disso aqui uma mensagem. Reparem o que eu falei sobre cada uma dessas pessoas. E observem se as pessoas que estavam do lado que tu tava defendendo não são pessoas ruins. E também eu quero que tu observe se tu não acabou tacando hate em uma pessoa que não fez absolutamente nada. Se uma pessoa conseguir entender o meu ponto aqui, eu acho que eu já tive minha missão cumprida.